Olá, bom dia para você que está acordando agora, ligando a televisão para ficar juntinho com a gente. O Manhã no Ar está começando. Hoje é quarta-feira, 13 de dezembro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Chacina na Compensa. 6 pessoas são mortas e 9 ficam feridas em um tiroteio durante uma partida de futebol. Dívida de campanha do prefeito Arthur Neto repercutiu na Câmara de Manaus. Morre a mulher que caiu do 4º andar de um dos apartamentos do conjunto Viver Melhor. No quadro Na Ponta do Lápis, você vai ver o que bares e restaurantes de Manaus estão fazendo para atrair os clientes. É a economia de experiência. O que te faz voltar em um lugar? Na maioria das vezes, o atendimento, né? E os setores de comércio e serviços estão percebendo isso. No futebol, Manaus, o campeão do Barezão deste ano, apresenta o elenco para a temporada de 2018. Ano que vem, o Manaus disputa 4 campeonatos. Um desafio grande para um time jovem, mas que já provou ser um gigante do futebol amazonense. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 2 minutos e a gente começa o programa de hoje falando de uma tragédia que aconteceu lá no bairro da Compensa. 6 pessoas morreram e outras 9 estão internadas depois de que um bando armado com fuzil cercou o Centro Social Urbano da Compensa, onde treinavam os times Compensão e T5 Jamaica, e atiraram indiscriminadamente contra os jogadores. Segundo informações preliminares, os homens chegaram ao local em 3 carros e um grupo se aproximou do campo de futebol e fez os disparos. Bom, a polícia suspeita que a chacina seja uma retaliação de facções criminosas relacionadas aí ao massacre que aconteceu no início do ano no Compage. A maioria dos detentos mortos era do PCC. A Secretaria de Segurança está monitorando a movimentação nos presídios e durante o Manhã no Ar de hoje nós vamos trazer aí outros detalhes desse crime, tá? Para saber quem eram as vítimas e o estado de saúde dos feridos também. Só para fazer aqui uma correção, as vítimas eram da FDN. Perdão, era do PCC, mas os ataques foram promovidos pela FDN, né? Inclusive esses ataques teriam sido ordenados pelo Zé Roberto, que é o grande líder da FDN, que está preso, inclusive, num presídio de segurança máxima e é lá do bairro da Compensa, onde, de acordo com a polícia, seria o reduto, né, dessa facção criminosa, da FDN. A polícia está investigando qual as causas, né, quem seria o mandante dessa situação. A movimentação, neste momento, no Instituto Médico Legal, porque familiares estão lá para a liberação dos corpos. Há também movimentação no Hospital Joventina Dias, lá no bairro da Compensa, para onde esses feridos foram levados, e ao longo da programação a gente vai trazer a cobertura dessa situação trágica, né, que aconteceu ontem. E você pode interagir conosco, você pode participar do Manhã no Ar, é muito simples, manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias e flagrantes, é só entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E uma mulher foi detida no bairro São Francisco depois que a polícia recebeu uma denúncia anônima de que na casa dela eram guardados coletes à prova de bala, aquela proteção utilizada principalmente por policiais em serviço. A equipe da Rocan recebeu a denúncia de que equipamentos de uso restrito estavam sendo armazenados em uma casa que fica no beco São Francisco, no bairro de mesmo nome. E eles foram verificar essa ocorrência e realmente haviam equipamentos que não poderiam estar na mão de pessoas civis. Vamos conversar agora com o capitão Wenner, que ele vai contar para a gente como é que foi essa ocorrência. Capitão, essa mulher estava com coletes balísticos dentro de casa. Como é que vocês receberam essa denúncia e o que dizia? Isso, a Polícia Militar, através do WhatsApp denúncia do 2º Batalhão de Policiamento de Choque, Batalhão Rocan, recebeu a denúncia que uma senhora, uma cidadã infratora, ela estava armazenando em sua residência 3 coletes balísticos e armamento de fogo. A viatura deslocou até o local, chegando até o local, fez essa averiguação junto a essa senhora de alcunha Pata,
e foi constatado dentro de sua residência, no quintal, 3 placas balísticas armazenadas em um saco de fibra. A placa balística é um colete que é utilizado para proteção, né, contra tiros, contra armas. Por que esse equipamento não pode ser armazenado, não pode estar na mão de qualquer pessoa? Isso, a placa balística ela é um equipamento de proteção individual. Ela é de uso restrito aos profissionais e agentes que trabalham na área de segurança, com o fim de evitar incidentes com armas de fogo. A pessoa comum ela não pode portar porque a nossa legislação ela proíbe. Quem não trabalha nessa área não faz jus ao uso desse material. Agora, o armamento não foi encontrado, né, com essa mulher? Isso, feito a averiguação no local, não foi constatado nenhuma arma de fogo, mas as placas balísticas elas realmente estavam no local. E durante um assalto em um estaleiro, uma dupla agrediu o proprietário do local até que ele dissesse onde guardava o dinheiro. As câmeras de vigilância do local filmaram a ação. Era por volta de 8h20 da manhã, quando 2 homens entraram aqui no estaleiro Bons Amigos, localizado na Boulevard Rio Negro, aqui no Educandos. Eles vieram com uma conversa de que queriam uma oportunidade de emprego. Para isso, procuraram o seu Antônio. Disseram que queriam uma oportunidade, mas o seu Antônio disse que não tinha possibilidade agora, fim de ano, nesse momento, mas que em janeiro talvez teria uma oportunidade, por isso eles poderiam deixar o currículo, o telefone, mas não foi exatamente isso que aconteceu, né, seu Antônio? O senhor percebeu que essa conversa era furada e se tratava de um assalto, isso? Eu vim desconfiar que era um assalto quando um dos bandidos vinha subindo a escada que vem da oficina aqui para o 3º andar do prédio com uma pistola na cabeça do meu filho. Aí foi quando o bandido que estava pedindo emprego sacou um revólver da cintura e disse que era o assalto. Aí imediatamente ele meteu a mão dentro da bermuda e puxou um revólver 38 e meteu no meu rosto. Aí ele saiu nos empurrando da cozinha até aqui o escritório. Quando nós chegamos aqui no escritório, eles nos jogaram lá dentro, meteu a mão aqui no meu bolso direito, tirou 12 mil e pouco reais. Aí me deram uma coronhada na cabeça e um chute no rosto. Aí tiraram mais 5 mil reais do outro bolso e acharam que era muito pouco dinheiro. E eu tinha um dinheiro dentro de uma garrafa que eu guardo para pagar a energia daqui. Aí disse para ele que dentro da gaveta daquela mesa tinha uma garrafa com dinheiro. Eles foram lá e pegaram. No momento do assalto, estavam apenas o seu Antônio aqui no estaleiro, o filho dele e a cozinheira. E o meu filho gritando que não fizesse aquilo porque eu sofro do coração. Essa foi a situação aqui do estaleiro Bons Amigos. Os 2 assaltantes levaram cerca de 9 mil reais, 3 celulares e um binóculo. Segundo o seu Antônio, esse já é o 5º assalto aqui no estaleiro. Tudo isso aconteceu em um ano. E a polícia apreendeu um adolescente envolvido no assalto em um restaurante de comida japonesa na última segunda-feira. Outros envolvidos no crime estão sendo procurados. O restaurante onde as vítimas estavam fica aqui na zona centro-oeste de Manaus. É um restaurante de sushi, uma temaqueria. As pessoas estavam tranquilamente na noite dessa segunda-feira, jantando, né? Tendo ali um momento de lazer, quando os jovens passaram levando o celular das vítimas. Um dos casais que teve o celular furtado insistiu, continuou procurando os jovens que teriam sido os responsáveis por esse furto. E na rua 8 do bairro Alvorada, encontraram um adolescente de 17 anos que estava sendo agredido pela população. Eles acionaram a polícia militar para que a polícia militar fizesse ali uma intervenção e esse adolescente foi detido pela PM. Quando ele foi pego pela PM, ele acabou confessando o crime, disse que tinha realmente furtado o celular das pessoas e olha só a esperteza, para tentar desviar a atenção de todo mundo, para tentar fugir ali do flagrante, ele trocou de roupa e deixou o celular que ele furtou dentro da roupa em um matagal. Não teve jeito, as pessoas ligaram para o telefone que ainda estava em funcionamento, conseguiram identificar o telefone e ele foi trazido aqui para a delegacia especializada em atos infracionais. Ele foi levado primeiro para o SPA do Alvorada, né, porque ele estava com algumas escoriações, estava realmente um pouco machucado e depois disso foi trazido
aqui para a carceragem. A polícia agora investiga a participação de um outro suspeito. Tentou encobrir, a população pegou, mas encontraram o aparelho celular junto a algumas roupas que ele teria se desfeito. Ele também confessou, livre de qualquer coação, confessou o delito, né? Inclusive disse que o celular quebrou no momento em que jogou no matagal. E não tem nada assim que diga que ele não tem responsabilidade no ato que ele praticou. Agora, a nossa única dúvida aqui na DEA é que teria um outro envolvido com ele. A polícia, então, vai prosseguir investigando para tentar apurar exatamente tudo o que aconteceu. A polícia vai prosseguir, a gente tem um prazo para encaminhar para o Ministério Público, aproximadamente 5 dias. Estamos correndo para ver se conseguimos localizar o outro envolvido. Vamos voltar a falar da chacina de ontem no bairro da Compensa. 6 pessoas morreram e 9 ficaram gravemente feridas no CSU da Compensa. Um bando armado com fuzil disparou indiscriminadamente contra quem estava no campo, né? 2 times estavam jogando, Compensão e T5 Jamaica. Sobre esse assunto eu vou conversar agora ao vivo com o Danilo Alves. Olá, Danilo. Danilo está lá no Instituto Médico Legal. Como é que está a movimentação por aí? As vítimas que morreram nessa chacina já foram identificadas? Oi, Wilson. Muito bom dia para você, bom dia a todos. As vítimas já foram identificadas e todos os corpos já foram liberados aqui do Instituto Médico Legal. Desde a madrugada, a família dessas pessoas, dessas vítimas, chegaram aqui no IML para poder logo realizar o trabalho de liberação. Vários médicos legistas de plantão tiveram que voltar das suas casas para poder trabalhar em uma força-tarefa, além, lógico, do Departamento de Polícia Técnico-Científica, que realizou a perícia no local e também foi até o SPA Juventina Dias e HPS, no caso Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, para também realizar perícia nas outras vítimas. São 6, como você falou, ao total. Tudo aconteceu por volta das 10 horas da noite, lá no CSU da Compensa 2, que é o Centro Social Urbano. De acordo com informações da polícia e também de testemunhas, eram 3 picapes com 5 pessoas. 2 saíram e uma delas estava armada com um fuzil 5.56, usada para guerra. E aí, de acordo com as pessoas que estavam por ali, o atirador fez vários disparos. Foram pelo menos 100 durante o treino de T5 Jamaica e Compensão. E depois de tudo isso, várias pessoas ficaram feridas. Todas que estavam no campo ficaram feridas. E também essas 6 vítimas, 2 morreram no local, que são o Dadi Costa da Silva, de 27 anos, e o Ronaldo Oliveira de Souza, segurança, de 23 anos. O Dadi era gerenciador. Já nos hospitais e pronto-socorros, também teve vítimas, as 4 restantes. 2 morreram no Juventina Dias, no SPA, e as outras 2 faleceram no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Quem faleceu no Juventina Dias foi o Michel de Sena Pastos, de 33 anos. O Michel era um dos técnicos do T5 Jamaica, no caso, uma das pessoas que ajudava ali, de acordo com as testemunhas. Ele apenas estava auxiliando os jogadores por conta de outros jogos que poderiam acontecer em campeonatos amistosos. Ele também disse, de acordo com as testemunhas, que chegou lá por último, foi o último a chegar e que nem ia participar desse treino, apenas mesmo para orientar as pessoas. Quando chegou lá, infelizmente, foi atingido com 4 tiros. O Michel tem passagem pela polícia por roubo e receptação. É um dos únicos das vítimas que a gente conseguiu apurar que tem essa passagem pela polícia. Já a outra vítima que foi identificada, vítima do Juventina Dias, que morreu lá, foi o soldador Edilson Xavier Diniz Júnior, de 24 anos. Já no 28 de agosto, um adolescente de 17 anos, identificado como José Diego Sena Serrão, também morreu com 2 tiros, sendo um deles na cabeça. E a última vítima confirmada foi o promotor de vendas Rodrigo Oliveira de Souza, de 24 anos. O Rodrigo Oliveira de Souza é irmão do Ronaldo Oliveira de Souza. Então, a família está muito abalada. Eles estiveram aqui mais cedo no Instituto Médico Legal. Ninguém da família quis conversar com a imprensa.
4 viaturas, 4 na verdade carros, né? Mas para ser preciso, das funerárias chegaram aqui, foi praticamente um comboio e todos devem ser ali velados no bairro da Compensa, já que todos ali eram da proximidade. Provavelmente a família e também organizações sociais devem realizar um grande velório em um espaço aberto público para todo mundo que conhecia as vítimas poder chegar lá. Mas, por enquanto, ainda essa informação não é confirmada. Apenas que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros esteve nos locais dos crimes e já começa a investigar. Uma situação bastante complicada e que daqui a pouco a gente conta quais são as hipóteses que a polícia tem sobre esse crime, Wilson. Pois é, muito obrigado, Danilo. E a gente tem agora imagens ao vivo lá do CSU do bairro da Compensa. A polícia está investigando essa situação, né? Está investigando o que poderia ter motivado essa chacina, mas está muito claro que foi uma ação planejada, uma ação proposital, né? Alguém arquitetou, alguém planejou isso para que pudesse, no momento em que tivessem esses dois times em campo, e fizesse essa chacina, né? Matasse essas pessoas e ferisse outras tantas. A polícia suspeita que essa situação tenha relação com briga de facção criminosa e que, de repente, tenha alguma relação com o massacre que aconteceu no início deste ano. Só lembrando que a gente já está se aproximando aí de completar um ano daquelas execuções que aconteceram no complexo penitenciário Anísio Jobim. E toda essa situação deixa a comunidade do bairro da Compensa muito assustada, porque se for briga, por exemplo, de facção criminosa, isso acaba também atingindo o cidadão de bem. Um adolescente morreu numa situação dessa, trabalhador, pai de família também morreu numa situação dessa daí, nesse massacre. E o centro social urbano, o campo ali, é um espaço onde está a molecada brincando, onde está o adolescente, onde está o pai de família no fim de semana. É um espaço comunitário, é um espaço em que as pessoas utilizam, né? É um espaço da comunidade. E isso deixa, sem dúvida nenhuma, todo mundo muito assustado. As imagens são feitas pelo nosso drone, né? Nosso drone que é operado pelo nosso repórter cinematográfico Alex Gomes, e a gente pode observar que é bem próximo da Ponte Rio Negro. Próximo daí tem o Hospital Joventina Dias, né, que é um pouquinho mais ali em cima. Daqui a pouco a gente vai trazer outras informações, nossas equipes estão na rua apurando esse caso, né, essa tragédia que hoje, sem dúvida nenhuma, é a principal notícia do dia. E um homem foi preso ontem por estupro, depois que a filha dele ligou para a polícia. Ela flagrou o pai abusando sexualmente de uma aluna de 12 anos. Na noite dessa segunda-feira, a equipe da 10ª Companhia Interativa Comunitária foi chamada por uma jovem. Ela estava procurando o pai, que é professor de vôlei, em uma quadra. Dá aulas para a comunidade numa quadra que foi cedida por uma escola estadual no bairro Alvorada. Ao procurar o próprio pai, o professor de esportes, ela acabou encontrando ele junto com uma menina de apenas 12 anos em um lugar escondido da unidade de ensino. Ela pegou os dois em flagrante e resolveu fazer a denúncia para a polícia militar. O pai estava estuprando a menina de apenas 12 anos. O caso foi trazido aqui para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. E esse homem de 48 anos foi identificado como Joel Vieira dos Santos. A delegacia resolveu mostrar o rosto dele porque ele não tem nenhum tipo de parentesco com as vítimas. E também porque a delegada acredita que possam existir outras vítimas. Além da menina de 12 anos, com quem ele foi pego em flagrante, uma outra aluna também de esportes de apenas 14 anos relatou aqui na delegacia que também foi abusada por ele. O Joel agora vai ter que responder por estupro de vulnerável. E a desculpa, o argumento que ele utilizava para convencer essas adolescentes a terem relações com ele era, no mínimo, absurdo. Ele alega que só iria tirar as medidas das meninas e que elas, por livre e espontânea vontade, inclusive essa vítima, na data de ontem, que figurou como vítima do flagrante, só iria tomar medida e ela, por livre e espontânea vontade, teria aí tirado sua roupa. Mas aí a delegada plantonista fez a seguinte indagação: qual o motivo, então, se ele só ia tirar as medidas da aluna, de ter levado essa aluna para um depósito sem energia elétrica, né?
Então, aí já caiu a credibilidade do interrogatório dele e das suas justificativas. Ele alegou também, que segundo as vítimas, ele alegava para conseguir a consumação aí dessa conjunção carnal, de que isso faria parte do treinamento para que elas criassem corpo, segundo elas, né, que ele falava para elas, e aí conseguisse pegar mais bolas e ter um desempenho melhor no esporte. Delegada, e a partir de agora, o que vai acontecer com ele? E assim, a delegacia, sabendo que ele não tem nenhuma relação com as meninas que são as vítimas, acredita que possa haver outras vítimas? Sim, há a possibilidade real de existirem outras vítimas, até porque ele tinha outras alunas, motivo pelo qual a imagem dele está sendo divulgada hoje, né? As vítimas não têm parentesco com ele. Então, pelo fato de existir a possibilidade de terem novas vítimas, a gente está aí falando com a imprensa e fazendo a divulgação da imagem. Ele foi flagranteado pelo crime do 217A do Código Penal, estupro de vulnerável, será encaminhado à audiência de custódia na data de hoje. Se a Justiça Estadual entender pela manutenção da segregação e da privação de liberdade, será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino. E morreu a mulher que caiu do 4º andar de um prédio no conjunto Viver Melhor. A vítima estava internada desde o dia da queda em estado grave no Hospital João Lúcio. Tayane Bruno de Souza, de 23 anos, ficou 6 dias internada nesse hospital, mas na noite desta segunda-feira não resistiu aos ferimentos. Ela caiu de uma altura de aproximadamente 8 metros de um condomínio na zona norte de Manaus. A polícia acredita que Tayane foi empurrada durante uma festa. A principal suspeita é Ana Caroline de Lima Pinheiro, de 34 anos. Ela foi presa durante essa festa e, em depoimento, negou o crime. Ela disse que as duas amigas tinham ingerido apenas muita bebida alcoólica e que não se lembra de como tudo aconteceu. A polícia indiciou Ana Caroline por tentativa de homicídio e, durante a audiência de custódia, a justiça decidiu que ela deveria prestar serviço comunitário. Agora, com a morte de Tayane, a polícia deve pedir a prisão preventiva de Ana Caroline. Amigos do líder comunitário Luiz Ferreira, que foi sequestrado no último domingo, fizeram uma manifestação pedindo paz. Segundo eles, o sumiço dele pode ter relação com a disputa por terra. Uma manifestação aqui no Conjunto João Paulo para pedir a volta de Luiz Ferreira, irmão do policial militar que foi sequestrado no último domingo. Os manifestantes ficam escondidos atrás dos cartazes. Isso porque eles têm medo da violência do local. Eles dizem que traficantes e pessoas que querem as terras de lá da comunidade brigam e que esse pode ter sido o motivo de Luiz Ferreira ter sido sequestrado. Uma derrubada que fizeram nós lá, nós retiramos, passamos 3 meses fora de novo e depois retornamos de novo. E o Luiz sempre ficou do nosso lado, foi uma pessoa legal e ele faz muita falta, entendeu? Eu estou sentido por isso, por causa que era uma pessoa que nunca fez mal a ninguém. Vale lembrar que a comunidade Itaporanga é uma ocupação que foi realizada há pelo menos 2 anos, teve uma reintegração de posse, mas os ocupantes retornaram. A partir daí, outras pessoas que, de acordo com os moradores, são realmente mal intencionadas, tentaram ali construir barracos. Seu Luiz era um dos líderes comunitários e impediu que essas pessoas entrassem. Esse, de acordo com os moradores, é o principal motivo de que pode ter acontecido alguma coisa com ele. Queremos nosso amigo de volta. A gente quer Luiz com vida. Em nome de Jesus nós vamos conseguir isso. Que eu sei que as pessoas que fizeram isso têm coração. Eles têm um coração no peito que bate. Eles são filho. Talvez sejam pai. Talvez tenham amigos como eu tenho um, que se chama Luiz. E eu gostaria muito demais, do fundo do meu coração, em nome de Jesus, que deixassem ele em paz, deixassem ele com vida, deixassem ele voltar pra gente. Ele só é o nosso amigo. A gente não quer guerra com ninguém. A gente só quer paz. A gente só quer ter um lar, a gente só quer ter o nosso pedacinho de chão. Luiz Ferreira foi sequestrado no último domingo. 10 homens encapuzados chegaram na comunidade Itaporanga em 2 carros, estacionaram no local e em seguida bateram de porta em porta até achar o homem. Em seguida, os suspeitos levaram Luiz. E até o momento não há informações do paradeiro dele. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está cuidando do caso e faz buscas no local. Mas até o momento, nenhuma informação.
E a gente volta a falar da chacina que aconteceu na noite de ontem no CSU do bairro da Compensa, onde 6 pessoas morreram e 9 ficaram feridas. O Danilo Alves continua ao vivo com a gente. Danilo, quais são as hipóteses levantadas pela polícia? Quais são as suspeitas? O que teria motivado essa chacina lá na Compensa? Então, Wilson, o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros esteve no local durante a madrugada, à noite também. Ele foi nos hospitais, foi no local do crime para poder pegar as imagens de segurança dali para tentar identificar algum suspeito. Ele disse o seguinte: existem as possibilidades, diversas possibilidades, então o trabalho ainda era muito preliminar, mas existem aí 2 hipóteses que podem ter acontecido, a motivação, no caso, dessa chacina. A primeira é devido a proximidade, de 1 ano do massacre do complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 56 pessoas foram mortas do modo mais violento por no caso, membros da facção criminosa Família do Norte, FDN. E todas essas vítimas eram de facções criminosas rivais, no caso, uma das facções mais populares, digamos assim, de São Paulo, que é o PCC. Então, essa briga entre facções poderia ter sido a motivação, já que esse aniversário, digamos assim, estava chegando e, no caso, seria uma retaliação relacionada a isso. A outra hipótese, levantada também pela polícia, é de que na própria facção criminosa houve uma espécie de ruptura, 2 líderes diferentes, um na zona oeste de Manaus e o outro na zona sul de Manaus, e esses 2 líderes estavam ali brigando entre si. Essas lideranças da facção criminosa acabaram gerando ali várias mortes na zona sul, nos bairros da zona sul, a gente fala Mutirão, São Lázaro, Betânia. Muitos casos foram registrados nos últimos meses e chega aqui também as informações de que poderia ter sido uma retaliação relacionada a isso, uma vingança dessa parte da facção que não estava mais ali suportando essas situações e que pessoas que não tinham nada a ver com isso acabou acontecendo ali, e por conta dessa uma espécie de vingança mesmo devido a essas mortes que foram consideradas aí absurdas e várias, foi que poderia ter acontecido essa vingança. Tanto que um fato curioso, que a gente também não pode nem dizer que pode ter acontecido isso, é de que depois que aconteceu essa situação, Wilson, vários fogos de artifício foram ouvidos nos bairros que eu acabei de falar. Tanto no Mutirão, São Lázaro, Betânia, muitas pessoas ficaram assustadas da quantidade de fogos que foram ouvidos pela população. Parecia, de acordo ali com algumas pessoas que postaram nas redes sociais, até festa para político, porque era tantos fogos que até as pessoas se assustaram, porque foram vários minutos ali dessa barulheira toda. Depois cessou e aí a polícia também já soube dessa informação. Devido a esse tipo ali de manifestação dessas pessoas que pode ter ocasionado depois da chacina da Compensa, foi que a polícia levantou essa questão também. Uma ruptura nessa facção criminosa de 2 facções, na verdade, de 2 líderes diferentes, que acabou acontecendo isso. Mas tudo isso deve ser apurado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, até porque hoje a delegacia vai ouvir testemunha, vai pegar as imagens das câmeras de segurança, vai também falar com a família dessas vítimas, porque até o momento que foi apurado, apenas o Michel tem passagem pela polícia, que é o Michel ali de cena. Então, o Michel, além de ter essa passagem pela polícia, de acordo com o Juan Valério, ele era o treinador. Então, eles vão conversar com a família do Michel para conversar também como é que era a convivência do time, se pode ter acontecido alguma coisa com o próprio time, a gente não sabe, sobre ali questões pessoais. Enfim, existem várias hipóteses, mas essas 2 são as mais fortes, viu? Uma pode ser relacionada à vingança das facções criminosas rivais, no caso o PCC, e a segunda hipótese, que é um pouco mais forte, digamos assim, é que tenha sido realmente da própria facção criminosa relacionada a um outro líder que surgiu durante o meio do ano. Até áudios nas redes sociais foram escutados por muita gente, dizendo que houve ali uma briga entre os chefões do tráfico da FDN, mas enfim, a polícia vai apurar tudo isso. Agora, independente de tudo isso, se o responsável, se foi ou não a FDN ou o PCC,
Independente de tudo isso, tem a família dessas pessoas. A família dessas pessoas que passou a madrugada aqui. 2 irmãos, um de 27 e um de 23 anos. Uma adolescente de 17 anos. As pessoas que estavam aqui estavam abaladas. Tanto que ninguém quis conversar com a equipe de imprensa. E depois de tudo isso, um comboio com quatro carros da funerária saíram daqui para poder velar esses corpos. Agora imagina como é que deve estar o estado dessa família, Wilson. Pois é, né? E essa briga interna da FDN começou depois que foram presos os principais líderes, né? Zé Roberto, João Branco, Gelson Carnaúba. E depois que isso aconteceu, começou essa briga para quem assumia o comando da FDN. E há algum tempo que eles já estão em guerra. E nessa briga deles, nessa guerra, gente que não tem nada a ver com a história acaba sendo vítima, né? Acaba sendo morta. As pessoas que ficaram feridas receberam os primeiros atendimentos no Hospital Joventina Dias, que fica no bairro da Compensa. Olha aí o momento em que essas pessoas chegam lá e foi um desespero, né? Um corre-corre lá nessa unidade de saúde. Olha só, as vítimas, né, sendo levadas aí para a emergência, né? E um corre-corre. A informação que a gente tem é que, neste momento, apenas uma vítima está internada lá. As outras foram transferidas para outras unidades hospitalares. E a gente fica aqui na expectativa de um pronunciamento da Secretaria de Segurança Pública, deve fazer alguma coletiva ao longo do dia para trazer outras informações. A Secretaria de Estado de Saúde também deve realizar uma coletiva para dar um boletim médico, né, falando sobre o estado de saúde dessas pessoas que foram internadas nessas unidades. Imagens foram feitas ontem à noite, né, no momento em que o pessoal chegou para receber o atendimento lá no Joventina Dias. A gente tem imagens desse momento lá do Joventina Dias. Bom, a nossa equipe está no bairro da Compensa, né? A gente tem, ainda há pouco mostramos imagens aéreas lá do campo, né, onde aconteceu, lá no CSU do bairro da Compensa. Nós continuamos acompanhando toda essa situação, que é a principal notícia do dia e um negócio que assusta, e assusta muito, não só a comunidade do bairro da Compensa, da Zona Oeste, como a cidade de Manaus de uma forma geral, né? Olha aí, imagens do SPA Joventina Dias, movimentação aparentemente tranquila, né, na manhã de hoje, muito diferente de ontem à noite, quando houve um corre-corre, né? Inclusive pessoas que não estavam trabalhando tiveram que ser convocadas, o pessoal teve que concentrar os esforços no atendimento a essas pessoas que chegaram feridas à bala. Aí no Joventina Dias, algumas infelizmente não resistiram. Muito obrigado, Danilo, até daqui a pouco. E a polícia prendeu um adolescente de 13 anos suspeito de participar de uma tentativa de homicídio que aconteceu dentro de uma escola na Zona Leste. Ele teria fornecido a arma usada no crime. No dia 17 de abril, 2 adolescentes tentaram matar um outro aluno de uma escola pública que fica na Zona Leste da cidade. O motivo seria uma namorada. Eles armaram um plano, entraram na escola e fingiram um assalto. Um deles tinha 17 e o outro 14 anos. Eles anunciaram esse assalto e pediram a mochila da vítima. E como o aluno não quis dar e saiu correndo, eles atiraram nas costas do garoto. O garoto não morreu, passou bem, mas desde então a polícia vem investigando esse caso, porque a pessoa que teria fornecido a arma para eles teria sido um outro garoto, um outro adolescente de apenas 13 anos de idade, que agora foi identificado e também foi pego pela polícia. A delegada Elizabeth de Paula é da delegacia especializada em atos infracionais. Delegada, demorou um pouquinho para chegar até esse adolescente de 13 anos, mas a polícia conseguiu êxito, né? A gente estava fechando a investigação, como eu sempre digo, a investigação não encerra quando se faz um BO, quando o menor é apreendido, tem toda uma investigação em curso. Estava faltando descobrir a quem pertencia a arma, um dos meninos dizia que era desse menor que foi apreendido ontem, a delegacia especializada pediu a busca e apreensão dele, o juiz o deferiu e depois de um tempo nós conseguimos localizá-lo na data de ontem. O fato dele ter apenas fornecido a arma para essa tentativa de homicídio não é um atenuante. Ele seria um partícipe, né? Mas durante o julgamento do procedimento é que vai ser avaliada a culpabilidade dele lá no juizado infracional. Ele não estava em Manaus? Não estava, ele estava no Pará.
né? A princípio o pai disse que ele tinha desaparecido, aí ontem ele já veio com a informação de que ele teria ido passar uns dias na casa da mãe, no Pará. Isso também não é nenhum tipo de atenuante, né? Você fugir da polícia, inclusive, é uma coisa grave. Eu falei isso para ele, que como ele não compareceu, como ele não se defendeu, é como se tudo que os outros tivessem falado fosse verdadeiro. E aí ontem foi a possibilidade dele dar a versão da história. E o que acontece com ele agora, delegado? Nesse momento ele está junto ao Ministério Público para eles decidirem, né, pela liberação, se ele vai responder o procedimento, ele vai responder o procedimento, agora se ele vai responder em liberdade ou não. E depois do intervalo comercial, a gente traz outros detalhes da chacina que aconteceu ontem no bairro da Compensa, onde 6 pessoas morreram e 9 ficaram feridas. E aqui no estúdio a gente conversa com a conselheira Yara Lins, que na próxima sexta-feira assume a presidência do Tribunal de Contas do Estado. É daqui a pouquinho, Manhã no Ar volta já.